turma, futuros pedagogos e pedagogas, amantes da educação, né? Vamos continuar nossas aulas falando sobre a educação de jovens e adultos, né? Nós falamos que nessa relação que existe na educação de jovens e adultos, nós temos os sujeitos importantes, que é o educador e o educando. E hoje, na nossa aula, nós vamos falar como se dá essa formação do educador e a prática na educação de jovens e adultos. Então, os saberes e atitudes necessárias à prática da educação de jovens e adultos. Então, o professor, ele tem um papel importante no interesse pela aprendizagem e na permanência desses educandos no contexto escolar, pois os alunos da EJA, ao ingressarem na escola, pensam geralmente que suas dificuldades em aprender os conteúdos escolares é algo intrínseco à sua pessoa. Ou seja, lembro lá do perfil desse educando, né, desse aluno da EJA, muitas vezes nós vamos encontrar turmas altamente desmotivadas, né? Então aí acontece esse papel tão importante do professor, né? E aqui nós destacamos as práticas pedagógicas desse professor, né? Práticas totalmente importantes para que o ensino e a aprendizagem aconteça. E essas práticas, elas precisam estar baseadas, né, na diversidade do nosso alunado, precisam estar adequadas à linguagem que eles trazem e precisa ser também baseada em uma flexibilidade de conteúdo. Então, essas práticas pedagógicas precisam estar ancoradas, precisam estar caminhando junto com uma reflexão crítica. Essa reflexão crítica precisa fazer parte da vida do formador, da vida do professor. Por que é importante essa reflexão crítica sobre as práticas pedagógicas? Porque é fazendo e refazendo as nossas práticas. A reflexão serve para buscar as melhores ferramentas para que os alunos se apropriem do conhecimento. O objetivo de qualquer educação é o conhecimento, é a aprendizagem. E as práticas pedagógicas, elas são muito importantes para que esse conhecimento aconteça. Através dessa reflexão crítica, eu posso refazer as minhas práticas, eu posso rever aquilo que deu certo, aquilo que contribuiu para o conhecimento e preciso refazer, né, aprimorando para que cada dia mais a aprendizagem aconteça. Então, quais são os ingredientes, né? O que não pode faltar na prática pedagógica de um professor da EJA? São 3 ingredientes que são muito importantes, que estão ali dentro da prática de um professor da EJA. Os encaminhamentos, que são as propostas de atividades sugeridas e orientadas pelo professor, são as atividades que o professor propõe para o aluno, encaminha para o aluno. As intervenções, que são as ações que o professor desenvolve junto aos alunos, os questionamentos, hipóteses, essa interação que acontece na sala de aula. Eu não posso encaminhar uma atividade e deixar ali. Eu preciso fazer as intervenções necessárias para que o conhecimento, para que a aprendizagem aconteça. E as devoluções, né? Que é realmente esse resultado, a sistematização do conteúdo. É aí que eu vou ver dentro da minha prática o que realmente se conseguiu construir com os conceitos trabalhados. É nas devoluções que eu vou fazer essa reflexão e refazer, se necessário, aprimorar as práticas pedagógicas. Então, o processo de desenvolvimento de uma alfabetização crítica, né, como é proposta aí pela educação de jovens adultos, está ligada, depende da formação continuada do professor. As instituições, elas devem possibilitar os gestores, professores e técnicos a participação em programa de capacitação, possibilitando inclusive o acesso aos eventos patrocinados pelos órgãos federais. Então, a formação continuada do professor é algo que precisa também de um olhar específico, né? Porque é através dessa formação que eu vou aprimorando as práticas pedagógicas.
Então, o que se tem pensado até o momento é que o trabalho pedagógico desenvolvido nesse segmento de ensino deva ser de cunho eminentemente alfabetizatório. E isso precisa ser descartado. Né? A educação de jovens e adultos não tem o objetivo, né? Não é o cunho, não tem o objetivo apenas de alfabetizar. O trabalho pedagógico, ele deve ser voltado para o desenvolvimento integral do educando. O adulto procura a escola não apenas para aprender a ler e a escrever. Ele quer e necessita de atualização com o contexto social em que vive e faz parte. E o aluno que procura a escola com esse anseio e não encontra, o que acontece? A defasagem escolar, a evasão escolar. É importante saber que a forma de aprender de um adulto, a metodologia que eu devo usar para ensinar o adulto é diferente da metodologia, da prática que eu uso para uma criança. Segundo Paulo Freire, a formação do educador ela deve ser permanente e sistematizada, porque a prática se faz e refaz. Aquilo que eu acabei de falar, né? A nossa prática, a prática do educador da EJA, a prática de um profissional da educação, ela precisa ser essa busca, faz e refaz. Então, o que o professor da EJA precisa? Valorizar o conhecimento do aluno, ser motivado e assim motivar o educando. Imagine um aluno já desmotivado, chega em uma sala de aula e encontra o professor mais desmotivado ainda. A tendência dele é desistir. Né? Então o professor ele precisa ser estratégico, mudar, transformar suas estratégias, ter uma prática pedagógica reflexiva. Veja novamente aqui a importância da reflexão sobre o nosso trabalho, sobre a prática desenvolvida na sala de aula. E compreender a realidade na qual o educando está inserido. Então, são saberes, são atitudes que não podem faltar na prática de um professor da EJA. Que nós trazemos novamente as contribuições do educador Paulo Freire, né? Ele elimina aí uma metodologia tradicional e aposta numa metodologia dialógica, né? A partir dos temas geradores. E para a gente entender um pouquinho mais sobre esses temas geradores, sobre essa metodologia dialógica que Paulo Freire nos propõe, eu trouxe aqui uns exemplos, né? Através dos temas geradores, o alfabetizando, ele é desafiado a repensar seu papel na sociedade, enquanto aprende a escrever a palavra sociedade. Enquanto o educando aprende a escrever, a decodificar a palavra sociedade, através das conversas, do circuito de cultura, ele começa a repensar o seu papel na sociedade. Olha aí a conscientização proposta por Paulo Freire. Né? Outro exemplo, o alfabetizando, ele é desafiado a repensar sua história, enquanto aprende a decodificar cada sílaba da palavra história. Veja que o método de Paulo Freire baseia-se muito no diálogo, na formação da conscientização. O aluno precisa ser alfabetizado, aprender a ler e a escrever. Mas enquanto ele aprende a escrever a palavra história, ele começa também, ele é desafiado, motivado a repensar sobre sua história. A metodologia dialógica propõe salas transformadas em verdadeiros fóruns de debate, os chamados por Paulo Freire de círculos de cultura. Então, essa metodologia dialógica proposta por Paulo Freire é ancorada em um tripé. Paulo Freire ele traz muito forte que a base da pedagogia é o diálogo, a base do ensino-aprendizagem é o diálogo. E o que ancora essa metodologia dialógica é essa relação que existe entre educador, educando e objeto do conhecimento. É a partir do diálogo entre esses sujeitos, educador, educando e o objeto do conhecimento, que acontece a aprendizagem. Então, quais são as atitudes que não podem faltar
que devem caminhar aí na prática do educador da EJA. Compromisso com a educação. Todo professor precisa trazer na sua bagagem o compromisso com a educação. Ser capaz de identificar o potencial de cada aluno. E eles têm muito potencial. E cabe ao educador, cabe aos professores identificar, né, e incentivar esse potencial que existe em cada um deles. Buscar inovação e motivação todos os dias. Compreender o aluno e sua realidade diária. E o que não poderia faltar, ser reflexivo e aberto a mudanças, a transformações. Assim terminamos mais uma aula. Continuamos com o pensamento desse grande educador, que nos diz para que possamos refletir, para que não corramos o risco de continuar construindo, ao invés de cidadãos críticos, livres, cidadãos oprimidos, que no futuro serão opressores.